Paz do Senhor? Amém. Os irmãos podem se sentar. Diferente do culto à noite, né? Quando nós falamos, os irmãos podem se sentar, as crianças podem se retirar, mas todos já adentraram a casa do Senhor, graças a Deus. Todos já estamos aqui de volta para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para, mais uma vez, participarmos da mesa. Eu quero ler, então, com os irmãos a leitura que nós, referente à ceia, 1 de Coríntios, no capítulo 11. Do 23, vamos ler até o 31. Amém? Nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o meu pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pai, nós te bendizemos e louvamos o teu nome pela tua palavra. Te bendizemos, Senhor, porque ela, Senhor, nos confronta, Senhor, nos revela da tua santidade, do teu poder, da tua graça. Nos revela, Senhor, quem somos em ti. E no nome de Jesus Cristo, nós te adoramos nessa manhã. Pedimos, Pai, que nos perdoe os nossos pecados. Senhor, quando lemos que não devemos julgar, Senhor, os outros, que devemos, Senhor, nos examinar, que devemos olhar a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, te pedimos, purifica-nos, Senhor. Não somente hoje, para participarmos dessa mesa, desses emblemas, mas, Senhor, purifica-nos, Senhor. Lava-nos, lava o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus bendito, para que sim, Senhor, sejamos achados por Ti como verdadeiros adoradores. No nome de Jesus Cristo, eles diante de Ti nessa manhã, colocamos, Pai, as nossas vidas e que Tu possas falar aos nossos corações, Senhor, nos despertando a cada dia para Ti. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Lendo, irmãos, essa referência a respeito da ceia, e mediante os emblemas, nós sabemos que para nós ficarmos vivos e em pé, nós precisamos nos alimentar. Amém? Precisamos nos alimentar. Precisamos estar comendo, bebendo. Mas a vida não é só o comer, o beber. E eu quero ler com os irmãos também, lá em Provérbios, no capítulo 7, o verso 2, porque eu quero fazer uma ligação a respeito desse viver que a Bíblia nos diz aqui a respeito da ceia, quando nós lembramos desses emblemas e a palavra nos diz que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos participando, né? Trazendo à nossa memória essa aliança. E lá em Provérbios 2, 7, o verso 2, mas só a primeira frase do versículo nos diz: guarda os meus mandamentos e
guarda os meus mandamentos e vive. Vive. Fala para o irmão que está ao teu lado. Vive. Vive. Todos nós estamos vivos. Amém? Todos nós estamos vivos. Estamos aqui, estamos respirando, estamos vivos. E nós somos sempre desejosos de viver, e viver mais. E cada dia mais tem crescido na área da saúde, da estética, né? Uma busca por viver mais, por acrescentar dias, né? Anos. Mas a palavra de Deus nos diz que guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os meus mandamentos e vive. E eu quero falar sobre esse viver, se guardar os mandamentos do Senhor. Quanto que nós temos observado as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Quanto que a gente tem vivido esses princípios que a palavra de Deus nos diz. A conversar com diversas pessoas, vocês também conversando com diversas pessoas, seus vizinhos, muitos vão dizer, eu creio em Deus. Amém? Eu creio em Deus. Ainda que não tenha uma vida de religiosidade, que eu digo, mas uma vida que seja condizente àquilo que a palavra de Deus diz, mas muitos vão dizer, eu creio em Deus. Eu sei que Deus, eu creio em Jesus, creio que Ele morreu. Muitos vão dizer sobre isso. Mas a nossa responsabilidade de viver essa vida que Deus deseja que nós vivamos, tem nos mostrado nesses dias, não só nesses dias, mas como tem acrescentado as pessoas que têm perdido a vida no desejo, né? No afã de viver. Quantas pessoas têm desejado viver e têm ido, né, ao precipício, têm ido à morte? Quantos? E pensando sobre isso, eu me lembrei de uns anos atrás, não sei se 7, 8, 9 ou mais, quantos anos atrás, numa boate, né, lá no sul, houve um incêndio que morreram mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas. E em sua maioria, praticamente jovens. Né? Praticamente jovens. E naquele noticiário, que foi de sábado para domingo, a madrugada de domingo, então no noticiário se dizia, né, alguns pais chorando, dizia, eu pedi tanto para que ele não fosse, pedi tanto para que ela não fosse, mas a insistência, né, de estar naquele lugar, a insistência de viver os seus dias, viver, né, de estar desejoso de estar curtindo a vida, Há um filme assim bem antigo que falava curtindo a vida doidado, e ele extrapolava assim todas as diretrizes, fazia um monte de coisa errada, mas era um filme, né, assim, da época não tão ruim assim, mas muitos viram. Mas quantas regras ele quebrou, e uma delas a desobediência. Uma delas era a desobediência. E cada vez mais que a gente vê essas pessoas no afã, no desejo de viver a vida. E aí a notícia que chega até nós, a cada um de nós, é um fim trágico. O resumo de uma vida perdida é só isso, um fim trágico. Teve um fim trágico. E quantas pessoas têm tido, né, esse fim trágico no desejo de buscar a vida? Nós, aqui recentemente, saindo aqui da igreja, uma jovem que muitos já ouviram, a Ana Júlia, e o desejo era dar cabo da sua vida. Ela entrou na frente do ônibus, porque ela, conversando depois com ela aqui, alguns irmãos, e o desejo dela era, só queria resolver, só queria ficar em paz. Só queria ficar em paz, acabar com essa situação. Pensando, né, queria solucionar os problemas. E quantas pessoas, no desejo de eu quero ficar bem, né, eu quero dar fim a essa situação, quero dar paz à minha mãe, ao meu pai, à minha família, então eu vou solucionar o problema. Quero dar vida para eles e quero viver em paz, quero, né, ter assim paz, pensando que teria paz. E conversando com ela, aí vem de uma família cristã,
né, que os pais também eram cristãos, estão afastados. Aí, assim, né, todo um histórico que levou aí a depressão, que levou a essa busca. Ela estava também, já tinha bebido. Então, essa necessidade de satisfazer, necessidade de viver. E aí o texto que nos diz é: guarda os meus mandamentos e vive. E Jesus nos diz: eu sou a vida. Eu sou a vida. Então, para nós cristãos, nós que estamos aqui, nós não temos que buscar outra vida que não seja o Senhor. Outro meio de vida que não seja o Senhor. Outro caminho, porque não há outro caminho, só existe 2 caminhos, né? Buscar o Senhor ou não buscar o Senhor, buscar uma vida com Deus ou não. Então, não tem meio termo. Muitas vezes eu não estou lá, mas também não estou cá. Então, queridos, não tem essa questão de não estou lá, nem não estou cá. A Bíblia diz que nós não podemos ser morno. Nós precisamos estar aquecidos. Estamos frios, vamos nos aquecer. Estamos mornos, estamos em cima do muro, então vamos decidir. Vamos buscar nos aquecer. Vamos buscar essa vida que Jesus nos diz: eu sou a vida. Então, o aconselho nessa manhã é buscarmos a vida que Deus nos dá. Lá em Gálatas, eu quero ler com os irmãos Gálatas 5. Quando em Provérbios diz: guarda os meus mandamentos e vive, ou tantas traduções, para que tenha vida. Gálatas 5, no capítulo 5, do 16 até o 26, isso diz respeito a nós, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as coisas da carne são conhecidas, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos de possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Então aqui nós, quando o Senhor nos diz: guarda os meus mandamentos. E aqui é um dos mandamentos para que nós possamos viver, nos separar. É uma luta, é subjugar a nossa carne, a nossa vontade. E o texto nos declara aqui que é uma luta da carne contra o espírito. Eles são opostos e guerreiam entre si. Então jamais, não bate, é igual a água e o óleo, não se misturam. Então não tem como eu dizer que sou filho de Deus, estou buscando a Deus, eu tenho uma vida com Deus e ao mesmo tempo estar praticando, né, ou me deixando levar por todas essas obras da carne. Por esses momentos que a minha carne, que os meus desejos, né, afloram e falam mais alto do que aquilo que precisa ser.
revelado em nós como filhos de Deus. E ele diz, o fruto do Espírito é amor. Então, é uma reflexão a nós nessa manhã. Será que eu tenho vivido, praticado, revelado na minha vida amor, paz? Será que eu sou longânimo? Será que eu sou benigno? Será que eu tenho praticado a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e por aí vai? Será que eu tenho praticado isso? Será que eu tenho subjugado a minha carne, mortificado a minha carne? Será que a gente tem realmente matado o eu? Queridos, a vida cristã, ela realmente, o Senhor Jesus, ele não iludiu ninguém quando ele diz que no mundo nós teríamos aflições, e passa por essa escolha de ter e desejar a vida de Deus. Então realmente é uma luta constante, uma luta diária, é uma luta que você precisa realmente vencer dia a dia, procurar Jesus Cristo dia a dia, amém? Então quando o Senhor Jesus nos diz, guarda os meus mandamentos, para que nós vivamos em novidade de vida, não é uma coisa que nem os adolescentes, nem os jovens, nem os adultos, nem os que dizem, terceira idade, não é uma coisa assim que você ama, que você adora, que você deseja, acorda assim de manhã, eu vou buscar o Senhor, eu vou adorar em todo momento, e daqui a pouco tu dá um chute, aquele dedinho pequenininho, e aí você começa e meu dia já estragou, meu dia já está estragado. E aí você começa. Aí o filho faz alguma coisa, você já começa a subir aquela ira e começa todas as coisas. Então, queridos, será que a gente tem procurado viver essa vida com Deus? É uma luta constante, é você subjugar, é você condicionar, é você dominar. Não é fácil você dominar, mas é necessário. É necessário, se faz necessário. A palavra de Deus nos diz que é aquele que permanecer, não é aquele que simplesmente chega lá, mas é aquele que permanecer em mim e eu nele. Não é simplesmente chegar do outro lado do rio. É simplesmente durante passar o rio, durante a caminhada cristã, é a gente viver com Cristo, testemunhando de Cristo, sendo longânimo, paciente, bondoso, caridoso, fiel. É dessa forma. Então, fala para o irmão que está ao teu lado. Procura viver no Senhor. No Senhor. Amém? Procura viver no Senhor. Na verdade, como eu disse, não é uma coisa assim que você deseja e você vai acordar e todos os dias você vai então estar em Deus, porque há momentos na sua vida cristã que você sobe 5 degraus, 10 degraus, mas há momento que você desce 1 degrau, 2 degraus, há momento que você fica parado, que as suas pernas não conseguem subir nenhum degrau, mas faz parte da vida cristã. E nós não podemos desistir, amém? Não podemos desistir. E aí a palavra de Deus nos dá conselhos. E começa por nós, pais, o zelo, o cuidado, criar os nossos filhos no temor do Senhor, na orientação do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos falar, eu criei meus filhos e eles estão afastados. Realmente é uma questão de escolha, mas nós não podemos desistir. Não podemos desistir jamais de orar, de clamar. Lá em Deuteronômio 6, o verso 6, isso mesmo, Deuteronômio 6. O verso 5 a 7 nos diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. De toda a tua força, com toda a tua força. Você precisa fazer força para amar o Senhor. Precisa fazer um esforço para viver para o Senhor. Não é viver realmente salvo, sentado, satisfeito. Não. Viver para o Senhor é realmente com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento e com toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Amém?
Foi dito lá nos nossos pais, lá em Deuteronômio, a exortação do Senhor é: você vai falar o tempo todo a respeito de quem é o Senhor. Realmente, quando nós lemos a respeito de José, Josué, Daniel e tantos outros homens, eles não tinham uma vida ainda que tivesse experimentado de Deus, mas a história, o antepassado foi chegando até eles e despertou neles o temor, a adoração, reconhecimento que havia um Deus. Aí a pergunta vai para nós pais hoje. A sua vida com Deus, a experiência que você teve assim, que marcou a sua vida. Você tem falado para o teu filho, para os nossos filhos, no caso, cabe a mim também, para incutir neles o temor, a reverência a Deus, a busca por Deus, de saber que só há um Deus. E ele nos diz, né, que nós devemos incutir. Lá em Atos, no capítulo 22, 14, a respeito de Paulo, ele diz: o Deus de nossos pais, o Deus de nossos pais, o Deus do nosso passado. Então, queridos, que a cada dia a gente possa realmente não deixar que a mídia, não deixar que as historinhas hoje em dia, que levam os nossos filhos tão pequenos, e tantas vezes nós mesmos a olhar, né, são novelas, são programações, são comerciais, são tantas coisas que levam você a um desejo de desejar algo mais, de querer comprar algo mais. Então, né, uma condução assim para te levar a algo que não cabe a nós como filhos de Deus. Então, não só devemos contar aos nossos filhos, mas educá-los também no caminho. Permanecer no caminho e no caminho continuar ensinando do nosso Deus. Então, para nós termos vida, para que tenhamos vida, a começar por nós pais, vamos continuar incutindo na cabeça dos nossos filhos o temor do Senhor. Nós tivemos revista que falava sobre religião e religiosidade, e muitas delas, o berço foi a Bíblia. Muitos líderes saíram do berço religioso, cristão, né? Tem uma base cristã, mas deturpa, e por aí vai, muitos deles. E uma delas dizia, né, que eles falavam o tempo todo com seus filhos, o tempo todo, incutindo na cabeça deles. E hoje em dia, queridos, como nós temos incutido na cabeça dos nossos filhos? Falar para Bia o tempo todo: Bia, Deus é fiel. Falar para Lara: Deus é fiel, Deus é o mesmo, Deus é justo, Deus é santo. O tempo todo, como se fosse uma música, realmente, irmãos. Parece assim uma utopia, mas nós precisamos voltar às instruções que o Senhor Deus deu aos nossos pais no passado. Incute na cabeça dos teus filhos, levantando, deitando, o tempo todo. Coloca temor no seu coração. Amém? Advertência para nós, enquanto pais, para que nós também tenhamos vida. Também aos nossos filhos, Efésios 6, do verso 1 ao verso 3, nos diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Obediência. Como eu falei no início, quantos pais naquela noite ou naquele dia estavam chorando, dizendo: eu pedi tanto para que ele não fosse, pedi tanto para que ela não fosse. E aí a gente vê, né, a obediência, ou seja, a desobediência. Não só dos nossos filhos, mas quantas vezes a nós, enquanto servos de Deus, que temos o nosso Pai, quantas vezes nós somos desobedientes, quantas vezes nós, né, temos refletido aquilo que falamos a respeito dos nossos filhos, temos sido desobedientes. Mas aos jovens, aos adolescentes, a todos nós, filhos, sede obedientes a vossos pais, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amém? Então, queridos, obediência é a palavra-chave para termos vida. Ainda em Mateus, no capítulo 5, o verso 13, nos diz assim: vós sois o sal da terra,
E se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Como eu disse, alguns, voltando aí ao episódio que nós falamos no início, muitos se diziam, filhos, de lares cristãos, mas naquele momento ali eles não estavam sendo sal, não estavam fazendo diferença. E a Bíblia diz, se o sal for insípido, se nós deixarmos o sal muito tempo parado, sal, açúcar, o que acontece, irmãos? Se o sal, o açúcar ficar parado muito tempo, endurece. Tem uns até que fica assim com a águazinha, Mas dá sabor? Você já provou o sal? Dá algum sabor? Açúcar, algumas açúcares hoje nem açúcar, nem comprado assim com data de validade, às vezes não está adoçando, mas perde. Então, assim como o sal, o açúcar, esses elementos tão naturais, eles precisam ser mexidos, precisam estar sendo usados constantemente. Você e eu, como sal e luz, vou usar como sal, a gente também precisa estar sendo mexido. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, você está sendo mexido? Você está sendo mexido? E esse mexer, querido, quando a gente mexe lá no sal, mexe para pegar, ou para que ele realmente não endureça, não empedre. E na nossa vida, como tem sido mexido? Às vezes, Deus mexe de alguma forma, mexe as nossas estruturas. Nós já ouvimos a palavra aqui que Deus abala as coisas que são abaláveis, para que as coisas que são eternas e inabaláveis permaneçam. Então, queridos, às vezes Deus realmente está mexendo em nós como sal, para que a gente não perca o sabor, para que a gente não seja insípido, para que a gente não perca a nossa validade. Nós temos um prazo de validade, temos um tempo determinado. A rainha durou aí 90 e tal, A rainha durou, toda cuidada, Toda no trato. E nós, quanto tempo nós teremos? Nós não sabemos. A gente tem um prazo de validade, assim como sal, açúcar, todas as coisas têm um prazo de validade. Mas, então, queridos, para termos realmente validade durante esse prazo, Deus vai mexer em nós. Deus vai realmente agir na nossa vida para que a gente possa dar sabor, possa fazer diferença. Então, como aqueles jovens, naquele momento ali, eles não estavam salgando, eles não estavam fazendo diferença, eles estavam vivendo a vida. Mas que o nosso viver a vida seja fazer diferença, seja salgando, seja realmente sendo diferença nesse mundo que está tão perdido, tão pervertido, que nós possamos pensar sobre isso. E não é que só os jovens carecem dessa reflexão, de obediência, de viver a vida. Todos nós carecemos da glória e da misericórdia de Deus. Vamos ler em Timóteo. Timóteo, 1 de Timóteo, no capítulo 2, o verso 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Testemunhar da graça e do favor de Deus em qualquer tempo, amados. Vamos testemunhar sendo realmente luz, sendo sal, sendo referência para essa geração. Então vamos viver realmente. O texto lido foi: guarda os meus mandamentos. E guardar os mandamentos do Senhor é viver os mandamentos do Senhor. É buscar aquilo que Deus deseja que nós realmente vivamos nesse tempo em obediência e em temor a Ele. Os mandamentos do Senhor, muitas vezes julgamos ser pesados, porque mexe conosco, mexe com a nossa vontade.
E por isso nós julgamos pesados, mas eles não são pesados. Eles são para nos mantermos em retidão, no caminho certo, para que a gente não pegue atalho, para que a gente não pegue uma curva e caiamos num precipício. Mas vamos viver buscando, temendo ao Senhor e cumprindo os seus mandamentos. Amém? Convido os irmãos, então, a estarem de pé para nós participarmos da mesa do Senhor. Amém? Vamos então adorar. Cadê a Ingrid? Coloca o hino pra gente, Ingrid. Deu branco aqui no hino que eu pedi a Ingrid. Não, é o outro. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Amém? Se fez carne, habitou entre nós, nos resgatou da morte, nos trazendo vida. Então vivamos, irmãos. Amém? Jesus. Prevaleceu sobre a morte para nos dar vida, e vida essa em abundância. Amém.